Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 27 de abril, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. 34% dos CEOs no Brasil pagariam resgate para recuperar os dados. CISOs dizem não ter recursos suficientes para frear ameaças. E novo vetor pode amplificar DDoS em até 2.200 vezes. E eu começo com essa notícia que fala: 34% dos CEOs no Brasil pagariam resgate para recuperar os dados. Para 27% dos CEOs brasileiros, o CIO sozinho é o responsável por garantir que a organização esteja protegida contra ataques cibernéticos que podem impactar seriamente os negócios, clientes e a reputação da marca. Porém, 33% dizem não confiar nos planos de cibersegurança da sua empresa e 34% admitem que pagariam resgate para liberar sistemas e recuperar os dados, aponta levantamento recente da Unity 42, unidade de inteligência e pesquisa de ameaças da Palo Alto Networks. A fim de entender o posicionamento dos líderes empresariais em relação à proteção das suas organizações, a empresa de cibersegurança entrevistou 500 CEOs de companhias com mais de 500 funcionários no Brasil e descobriu que 46% veem os riscos com cyberataques maiores do que a incerteza econômica e a própria concorrência. Quando questionados sobre o que fariam no caso de um ataque de ransomware, apenas 33% desses líderes disseram ter um plano para trabalhar com especialistas em resposta a incidentes para recuperar dados e sistemas sequestrados. Além disso, 21% dos CEOs não têm certeza que sua empresa possui os recursos para se adaptar às ameaças e vulnerabilidades em constante mudança. Embora a decisão de pagar ou não o resgate para recuperar os dados seja uma escolha de cada organização, é importante lembrar que, ao fazê-lo, as empresas estão alimentando o modelo de negócios dos cybercriminosos, incentivando-os a continuar com suas atividades. O estudo contatou, no entanto, sinais de mudança do cenário nas empresas brasileiras ao verificar que 67% dos entrevistados consideram que as tecnologias de segurança cibernética são facilitadoras e importantes para seus negócios e 41% acreditam que isso lhes permitirá impulsionar o crescimento da empresa, o que mostra por que o assunto tem se tornado prioridade dentro das empresas. Entretanto, 53% dos CEOs diz ser difícil para eles avaliarem o retorno do investimento em tecnologia e serviços de segurança cibernética por causa de seu jargão técnico. Além disso, 52% diz não ter uma avaliação completa da perda financeira potencial para a sua organização caso sofra um ataque cibernético bem-sucedido, fato que dificulta o entendimento da real importância de se prevenir e estar preparado para agir frente a um ataque. O estudo aponta também que a forma como os CEOs brasileiros avaliam os riscos da segurança cibernética se difere de outros países. Essa diferença pode ser devido a como a história dos ataques cibernéticos começou nos mercados da Europa Ocidental e da América do Norte. No Brasil, 54% concorda que a segurança cibernética é um risco maior para a sua organização do que a incerteza econômica, 46%, e vê como um risco maior do que a própria concorrência. A confiança no gerenciamento de riscos de segurança cibernética nas cadeias de suprimento apresenta diferentes percepções. 81% dos CEOs brasileiros estão confiantes na capacidade de sua organização de gerenciar o risco de segurança cibernética em toda a sua cadeia de suprimentos e de terceiros com que trabalham. Outros 45% dizem estar muito confiantes, a maior proporção de qualquer mercado pesquisado, e 67% dizem que estão confiantes de que sua organização tem planos e sistemas completos e testados para proteção contra ameaças e capacidade de recuperação após um incidente de segurança. No entanto, o Brasil também tem a maior proporção de CEOs que não confiam em sua capacidade de fazer isso, 19%. Os líderes entrevistados citam a falta de conscientização dos funcionários ou a compreensão dos riscos como um fator-chave, 28%, bem como um cenário complicado de fornecedores e produto, 30%. 32% dos CEOs brasileiros percebem a falta de profissionais dentro da empresa e recursos internos para controlar os ataques cibernéticos como barreira importante
mais do que qualquer outro país pesquisado, e este é um ponto importante a refletir. Galera, sempre quando eu trago essas matérias que trazem estudos e a percepção de profissionais, nada mais desejo que utilizem esses dados dessas matérias para as pautas estratégicas. Se percebam, isso é legal, interessante de se perceber. Boa parte dos executivos, dos CEOs, dos presidentes de empresas, tem a percepção que o assunto de cyber é um assunto completamente inerente à tecnologia, e somente à tecnologia. Quando isso está errado. E se está errado, é porque eles não foram convencidos do contrário ainda. Percebem que existe uma grande necessidade de trabalharmos os aspectos culturais? Eu entendo que algumas questões, e foram muito bem colocadas pela matéria, sejam difíceis de quantificar. Bom, se o risco se materializar, qual é o potencial real de perda financeira? Muitas empresas ainda têm dificuldade em chegar nesses números. Pois bem, quando não se tem números precisos com relação ao comportamento do negócio da sua empresa, informações de estudos podem ser utilizados. O mercado sofre dessa forma, o mercado que estamos inseridos geralmente é dessa forma. Os incidentes acontecem e geralmente toma essa proporção. Então, ter esse tipo de dado dentro dessas pautas pode ajudar nesse trabalho de conscientização. Existe um longo caminho pela frente, né, para se trabalhar adequadamente esses aspectos culturais, mostrar o devido valor, a responsabilização, e há muitos pensamentos e ideias que estão desconexas. O estudo mostra isso. Não confiam, falta profissional, mas ao mesmo tempo tem planos, confia nos planos, confia na segurança da cadeia de suprimento. Pois bem, esse é um dos maiores fatores de risco hoje, que tem trazido grandes problemas. A maioria das empresas, pelo menos é o que eu tenho percebido, e se vocês percebem algo diferente, fiquem à vontade para colocar nos comentários, mas tem grande dificuldade de avaliar os riscos e controles existentes nos seus principais parceiros. E com isso indicar quais são os controles que precisam ser implementados e ainda garantir que o parceiro vai adotar, né, vai implementar controles atendendo um pedido do cliente. Então, é realmente preocupante, alguns números me parecem ainda um pouco distantes da realidade, o que mostra que nós temos um grande trabalho pela frente. CISOs dizem não ter recursos suficientes para frear ameaças. 96% dos CISOs não têm apoio suficiente do Conselho Executivo para dispor dos recursos necessários para manter a segurança cibernética da empresa. Além disso, quase metade deles acha que seu trabalho seria mais fácil se todos os funcionários de toda a organização estivessem cientes dos desafios da cibersegurança. Além disso, 1/3 dos CISOs cita a falta de talentos qualificados em sua equipe como principal desafio. A constatação é de um estudo da fornecedora de soluções de segurança cibernética Trellix, realizado com CISOs de empresas globais dos principais setores da economia. O levantamento procurou saber também como esses profissionais trabalham em meio a um cenário tumultuado de ameaças, quais funções de negócios os impedem de implantar seus planos e o que eles precisam para obter sucesso. A pesquisa mostra que os CISOs são motivados por uma missão de proteção. No entanto, eles nos dizem que se sentem sem apoio, desconhecidos e invisíveis, disse Brian Palma, CEO da Trellix. Eu fui um CISO e esta pode ser a posição mais solitária na tecnologia, continuou. Agora é a hora, como a inteligência artificial nas mãos de bons e maus atores, para revolucionar as estratégias de SecOps e lutar contra os criminosos. Precisamos capacitar nossos CISOs para que vençam a todo momento, disse o executivo. A pesquisa revela ainda que 86% dos CISOs já gerenciaram um grande incidente de segurança cibernética uma vez e 4 em cada 10 mais de uma vez. Além disso, 72% dos entrevistados se sentem totalmente ou principalmente responsáveis pelos incidentes e 43% disseram ter experimentado um grande desgaste da equipe de operações de segurança como resultado direto.
É bastante estressante, porque é algo que dizemos que você tem que estar certo o tempo todo. Os malfeitores só precisam estar certos uma vez, compartilhou um CISO de uma organização de saúde com sede nos Estados Unidos. As organizações relataram o uso de uma média de 25 soluções de segurança individuais, o que levou 30% delas declararem que o principal obstáculo é ter muitas peças de tecnologia sem uma única fonte de verdade. Os CISOs também acham o número de soluções de segurança disponíveis para eles esmagador, desnecessário e desafiador. Tanto que 94% concordam que ter as ferramentas certas economizaria um tempo considerável. 44% disseram que desejam acesso a uma única ferramenta corporativa integrada para otimizar os investimentos em segurança. O estudo Trellix, conduzido por Venson Byrne, pesquisou mais de 500 CISOs globais de empresas com um mínimo de 1.000 funcionários nos Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Austrália, Índia, Singapura, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. As indústrias cobertas incluem energia e serviços públicos, saúde, setor público, manufatura e produção, serviços financeiros, varejo, distribuição e transporte e serviços empresariais e profissionais. Realmente é um cenário bastante complexo. Percebem que as matérias, de certa forma, elas se complementam, né? A visão do CISO, antes na matéria anterior, os executivos disseram, não, isso é uma responsabilidade da diretoria de tecnologia. Por outro lado, os CISOs dizem, realmente, a gente se sente isolado, essa responsabilidade é nossa, ninguém está olhando, não temos os apoios necessários. Esse é o ponto, pessoal, assim, é um trabalho incansável que principalmente os executivos de segurança têm que ter, de conscientização, de trazer, de dar luz a esses temas. E o grande desafio é não utilizar jargões técnicos. Não interessa tanto para o fórum executivo como as coisas vão ser feitas. Isso é o tático. O que se deve discutir nos fóruns executivos é a estratégia, é trazer uma linguagem de riscos, é trazer contextos, impactos, o que tem acontecido no mercado, potenciais perdas, onde deve ser focados os esforços, quanto é necessário, qual é o tipo de risco, o patamar que a empresa deseja conviver. É isso. Falar sobre dinheiro, falar sobre resiliência dos serviços, falar a linguagem que o executivo entende. Esse tem que ser o principal esforço. Então nós temos um longo caminho, mas os executivos de segurança precisam insistir nele. E na última matéria de hoje, novo vetor pode amplificar DDoS em até 2.200 vezes. Pesquisadores de segurança descobriram uma vulnerabilidade em um serviço de rede baseado em UDP, chamado Service Location Protocol, que pode ser usada para amplificar ataques distribuídos de negação de serviço em até 2.200 vezes. Dezenas de milhares de sistemas e dispositivos têm esse serviço exposto à internet. Os invasores podem usá-los para gerar ataques em massa e freá-los provavelmente levará muito tempo. A falha foi descoberta por pesquisadores da empresa de cibersegurança BitSight EncureSec, que observam que, ao permitir aos invasores explorar os terminais SLP de uma maneira específica, gerará grandes respostas e, em seguida, refletirá essas respostas nas vítimas. A reflexão DDoS é uma técnica de ataque que se baseia no envio de tráfego para um servidor e no envio de sua resposta para um endereço IP diferente. Esse tipo de ataque geralmente funciona com protocolos de comunicação construídos sobre o UDP, que, junto com o TCP, é um dos principais protocolos de transmissão de dados pela internet. Ao contrário do TCP, no entanto, o UDP foi criado para a velocidade e não possui verificações adicionais, tornando suscetível, por design, à falsificação de endereços de origem. Isso significa que o invasor pode enviar um pacote UDP para um servidor, mas colocar o endereço de origem diferente no pacote em vez do seu próprio. Isso fará com que o servidor envie sua resposta para qualquer endereço IP de origem definido. Além do efeito de reflexão, que oculta o verdadeiro originador do tráfego, com certos protocolos baseados em UDP, o tráfego resultante também pode ser amplificado.
o que significa que a resposta gerada é muito maior do que a solicitação original. Isso é conhecido como amplificação de DDoS e é muito útil para os invasores porque permite que eles gerem mais tráfego não solicitado para um alvo do que poderiam se enviassem pacotes diretamente para ele das máquinas sob seu controle. A amplificação de DDoS funciona como uma variedade de protocolos, incluindo DNS, MDNS, que é o Multicast DNS, NTP, SSDP, SNMP e outros, porque todos usam UDP para a transmissão. Servidores expostos à internet que aceitam pacotes nesses protocolos e geram respostas podem, portanto, ser usados para amplificação de DDoS e historicamente têm sido usados para gerar alguns dos maiores ataques DDoS até o momento. O SLP é um protocolo herdado que data de 1997 e foi criado para ser usado em redes locais para descoberta automatizada de serviços e configurações dinâmica entre aplicativos. O Daemon SLP, em um sistema, manterá um diretório de serviços disponíveis como impressoras, servidores de arquivos e outros recursos de rede. Ele escutará as solicitações na porta UDP 427. Embora o SLP não fosse exposto fora das redes locais, os pesquisadores da BitSite CureSec identificaram mais de 54 mil dispositivos que aceitam conexões SLP na internet. Esses dispositivos pertencem a mais de 2.000 organizações em todo o mundo e abrangem 670 tipos diferentes de produtos, incluindo instâncias VMware ESXi Hypervisor, impressoras Konica Minolta, roteadores Planex, IBM Integrated Management Module e SMC IPMI. Como muitos outros protocolos baseados em UDP, as instâncias SLP públicas podem ser exploradas para amplificação de DDoS, porque os invasores podem consultar os serviços disponíveis em um servidor SLP, que é uma solicitação de 29 bytes, e a resposta do servidor normalmente terá entre 48 e 350 bytes. Esse é um fator de amplificação entre 1,6 vezes e 12 vezes. No entanto, os pesquisadores descobriram que muitas implementações SLP permitem que usuários não autenticados registrem novos serviços arbitrários em um terminal SLP, aumentando assim as respostas subsequentes do servidor até o limite prático de pacotes UDP, que é de 65.536 bytes. Devido ao elevado número de produtos afetados, os pesquisadores coordenam a divulgação da vulnerabilidade por meio da Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura, CISA, dos Estados Unidos, que emitiu seu próprio alerta. A VMware também emitiu um comunicado para a ESXi, mas observou que apenas as versões em fim de vida útil do Hypervisor são afetadas. A vulnerabilidade é rastreada como CVE 2023-29552 e tem uma classificação de gravidade CVSS de 8.6. O SLP deve ser desabilitado em todos os sistemas que rodam em redes não confiáveis, como aqueles conectados diretamente à internet, disseram os pesquisadores. Se isso não for possível, os firewalls devem ser configurados para filtrar o tráfego na porta UDP e TCP/427. Isso impedirá que invasores externos acessem o serviço SLP. Bastante grave, mas aqui está o caminho. Que bom que as vulnerabilidades foram identificadas, que bom que existe um caminho para a correção. E cabe agora, obviamente, os fabricantes trabalharem um pouco mais as questões ligadas ali ao protocolo e por dar fim a isso, buscar outras formas de comunicação. Enquanto nós podemos avaliar toda a comunicação e bloquear ou inibir ou controlar melhor para evitar esse tipo de situação. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima!